Bom dia, queridos alunos dos primeiros anos da Escola Antônio Custódio, sede anexo. Aqui é a professora Janaína. Espero que todos estejam bem. Esse vídeo é para explicar a atividade de hoje, de língua portuguesa, do dia 7 de outubro. Então, hoje nós vamos estar trabalhando o descritor 12. O que é essa habilidade na língua portuguesa? É você analisar 2 ou até mesmo 3 textos e você saber retirar as informações desse texto, identificando alguma semelhança ou diferença que há nas ideias apresentadas, tá certo? Na comparação desses textos. Então, a atividade vem com a indicação para que você possa fazer o cabeçalho no seu caderno. Não esquecer de colocar a sua série, turma, nome do professor e a data. Lembrando que a foto da atividade realizada deve ser postada lá no Google Classroom. E aí nós iniciamos com a sessão Desafie-se. Realmente é um desafio para vocês. Eu sei que vocês gostam muito de desafio, mas é um desafio super simples e que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Com bastante facilidade, uma atividade bem prazerosa. Então, iniciar aí com o texto Nem Tchum, que é um trecho, né, da música de Maiara e Maraíza, que foi sucesso em 2019. E aí o texto diz assim: Oi, me responde, você tá aí? O que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau, fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu. Nenhum. Te amo e você nem tchu. Lembra, a gente no começo, volta a ser como era antes, que eu deixo. E aí depois nós temos um texto, que é o Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes. Então aqui nós temos o texto 1 e vamos ao texto 2. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante. Fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então, aqui a referência de onde o texto foi tirado, certo? 2 textos bastante interessantes, né? Aqui uma letra de música de 2019 e o soneto de separação, né, de um dos famosos artistas, escritores, né, Vinícius de Moraes, brasileiro. E aí nós temos o primeiro texto, é uma música da dupla sertaneja Maiara e Maraíza, sucesso no ano de 2019. E o segundo é um poema de Vinícius de Moraes, escrito em 1938. Apesar da distância temporal, o que é distância temporal? De tempo, né? Ambos os textos falam sobre o quê? Ou seja, na comparação dos 2 textos que a gente leu, eles falam sobre o quê? O que é que tem em comum, certo? Aí nós temos o próximo texto, nós temos aí uma charge de Homens da Caverna. Esse homem aqui, ele está pintando, né, essa pintura rupestre que a gente conhece, animais, espécies de animais. E a criança está pintando aí símbolos que nós utilizamos bastante hoje nas redes sociais, né? O arroba, né, utilizado no e-mail, esse emoji aqui da mãozinha, que a gente utiliza bastante, ou seja, símbolos da tecnologia atual. E o próximo texto, texto 2, diz assim: com os emojis, voltamos à comunicação da Idade da Pedra. Ex-diretor da empresa, pioneiro em tecnologias de voz, Elon Garnaut, destaca como voltamos a interagir de maneira visual, uma questão de habilidades humanas. Se antes estávamos acostumados a usar as palavras como principal meio de interação, progressivamente estamos dando cada vez mais espaço aos ícones. Observa. O papel dos emojis, quando conversamos, por exemplo, é parecido aos das figuras pintadas pelos humanos primitivos.
Diz: é interessante, continua, porque isso acontecia há milhares de anos, mas se olharmos os emojis, vemos algo parecido. E essas imagens da idade, a essas imagens da idade da pedra. Perdão. É como se estivéssemos fechando um círculo para voltar a interagir entre nós de uma maneira visual e não necessariamente vocal, ou seja, conversar por imagens, né? E não só falando. Aí eu lembro muito que eu acompanho os status de vocês, que vocês colocam, peraí, que eu estou procurando uma figurinha para me te responder. Ou seja, a gente às vezes não quer nem digitar a escrita propriamente dita, só aquela imagem já comunica aquilo que nós queremos falar. É muito interessante isso. Ao final, resume, é tudo uma questão de instrumentos. Posso usar minha boca, minhas cordas vocais, meu ouvido, posso usar os olhos. É como para os computadores que podem receber ordens de um mouse e de um teclado. Por isso, acha que a evolução do serviço de comunicação não depende tanto do desenvolvimento tecnológico em si, e sim de nossas capacidades de nos adaptar a ele. O limite é a interface humana. É uma questão de habilidades. Afirma, mas acha que nossa fluidez no entendimento recíproco, através de chats e outras novas ferramentas, está melhorando com o tempo. Bem interessante, né, gente, esse tema, porque vem falar da nossa comunicação, de como nós estamos nos comunicando hoje. Essa charge vem retratar isso, né, que é utilizando esses ícones, esses emojis e figurinhas. Aí vem a segunda questão. A charge e o artigo que a gente acabou de ler e analisar, embora sejam gêneros distintos, que quer dizer isso, diferentes, eles abordam o uso de emojis na pré-história. B. O uso exclusivo da linguagem verbal na pré-história. O uso exclusivo da linguagem formal em chats online. A semelhança entre a linguagem moderna e a pré-histórica. A importância das pinturas rupestres na comunicação moderna. Então, você vai analisar sobre o que é que esses textos estão falando, né? O que é que eles estão defendendo? Quais são as ideias apresentadas? E aí vocês vão comparar os dois textos e mesmo eles sendo distintos e diferentes, o que é que eles estão abordando? Certo? Terceira questão. Comparando os textos 1 e 2, podemos afirmar que, ou seja, eu vou comparar novamente a charge e esse texto e vou encontrar o item que vai contemplar os dois textos, porque eu estou comparando os dois, ou seja, a informação que eu tiver de um, no mesmo item eu tenho que ter do outro, porque eu estou comparando os dois textos, tá certo? Se é uma afirmação, eu vou procurar aquilo que está correto no texto 1, assim como que está correto no texto 2, tá bom? Na quarta questão, sobre as ideias expressas em ambos os textos, ainda sobre a charge, ainda sobre esse texto 2, tá? O artigo, podemos afirmar que essas ideias expressas, né, nos dois textos, em ambos os textos, tanto você tem que ver um como o dois, elas são erradas? Elas são incomuns, uma coisa que não é comum de acontecer, não é do dia a dia. Elas são incoerentes, o que é uma coisa incoerente? Errada, né? Incorreta. Elas são contraditórias, um diz uma coisa e a outra diz outra. Ou elas são complementares, uma ideia complementa a outra. Então, atividade super simples, apenas 4 questões. Qualquer dúvida, nos procurem, certo? No WhatsApp, que nós vamos ter o maior prazer de ajudar vocês. Um forte abraço e um ótimo dia de atividades para todos.